Bom, agora que a gente aprendeu a mostrar as informações na tela, está na hora da gente aprender quais são os tipos diferentes de variáveis que existem. Como eu te falei no módulo de lógica de programação, tem variáveis que vão armazenar textos, tem variáveis que vão armazenar números, e enfim, tem vários outros tipos de variáveis. Vamos ver agora cada um deles, tá bom? O primeiro, obviamente, é o que armazena texto, que a gente chama de string. Esse nomezinho aqui, ó, string. Então, tudo que você ouviu falar que é uma string, quer dizer que é justamente esse textinho entre aspas. Tá bom? Então, se por exemplo o cara fala imprimiu uma string, então você imprimiu um texto. Tá bom? Isso daqui é uma string. Então, se eu tenho uma variável que guarda uma string, então ela guarda um texto normal. E aí, entre comentários, eu vou botar aqui string, para você já entender e a gente já praticar o uso das coisas que a gente está aprendendo. Tá? Tem um outro tipo de variável que guarda números inteiros. Então, idade 90, por exemplo, é o inteiro. Ou int, ou integer. Tá bom? Então, tem um outro tipo de variável que guarda... vou botar nota, que guarda uma variável chamada float, que é quando eu tenho, por exemplo, 7,5, chamada float. Tem outro tipo de variável, perceba que isso daqui, essa variabilidade, ela só guarda inteiro, então só números inteiros. Se você tiver um número que seja quebrado, então já é um float, não é mais um inteiro. Tá bom? Tem outro tipo de variável que ela guarda, como é que eu explico para você da melhor forma? Ela guarda sinais positivo ou negativo. Então, como é que funciona isso? Se eu quero saber se uma coisa está ligada ou está desligada, se eu quero saber se uma coisa, enfim, está de uma forma ou de outra, eu uso o que a gente chama de Boolean. Então, como é que é, por exemplo, ligado igual a true. Isso é um Boolean. Então, quais são as opções de Boolean que eu tenho? Você percebe que aqui eu estou digitando um texto, mas ele não está entre aspas. Se eu botar entre aspas, aqui agora é um string. Eu estou botando um texto, beleza, só que sem aspas. Então, o PHP vai interpretar isso daqui como um comando de verdade. Então, o ligado é um Boolean. E Boolean só tem dois valores que você pode botar dentro dele. Eu vou botar aqui nos comentários. Ou é true, ou é false. Ou seja, ou é verdadeiro, ou é falso. Ou é ligado, ou é desligado. Você consegue entender o conceito por trás disso, né? Então, se eu tenho ligado igual a true, então a função, a variável ligado vai ter o valor ligado. O verdadeiro, aliás. Se eu tenho uma variável ligado false, eu vou ter a variável ligado com o falso dentro dela. Tá bom? Então, esse é mais um tipo de variável. Tem um outro tipo de variável que a gente vai ter uma aula depois dessa, especificamente sobre esse tipo, que é a variável composta, que a gente chama de array. Então, grupos vai ser um array, que vai ter o grupo 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que é que acontece aqui? Eu vou te explicar na próxima aula, bem direitinho, sobre esse tipo de variável. Ou seja, basicamente, só para resumir para você, esse é um tipo de variável que armazena várias variáveis dentro dele. Então, se por exemplo eu tenho uma variável chamada características, eu te mostrei isso na aula de lógica, né? Agora você vai ver na prática como funciona. Eu posso ter alegre, feliz, eu posso ter várias strings dentro dele. Não só strings, mas eu posso ter várias variáveis de qualquer tipo dentro dele, inclusive outros arrays dentro do próprio array. Mas não vamos complicar a sua cabeça por enquanto. Eu tenho aqui alegre e feliz. Então eu tenho duas strings dentro do meu array.
Compreende? Então, basicamente, esses são os 5 principais variáveis que você precisa entender, pelo menos por enquanto. Tá bom? Ao longo do nosso curso eu vou te mostrando umas coisas um pouco mais avançadas. Mas, por enquanto, vamos passo a passo para a gente entender todos os conceitos por trás disso, tá bom? Tem esses tipos de variáveis. Uma das vantagens do PHP, tem gente que chama de desvantagem, tem gente que chama de vantagem. Então, um dos atributos do PHP é que ele pode mudar, cada variável ela pode mudar de tipo. Então, por exemplo, se aqui eu definir nome igual a Boniek, mais na frente eu posso dizer que nome agora vai ser 90. Então essa variável que antes era uma string, agora ela passa a ser um inteiro. Qual é a diferença disso? Por exemplo, eu não posso usar essa variável se eu definir ela como Boniek. Então eu não posso usar ela em uma soma, por exemplo. Eu não posso somar um texto. Eu posso concatenar um texto, mas eu não somar um texto. Se eu tenho o texto 1, isso daqui não é um inteiro. Isso daqui é uma string. Então eu não posso botar aqui número e a string 1. Então eu não posso somar número mais 2, por exemplo. Isso aqui não vai funcionar. Porque até vai funcionar porque o PHP interpreta, mas na teoria isso daqui não é indicado que você faça. Porque o 1 aqui, ele é uma string, ele é um texto. Independente de ser o número 1, mas ele é interpretado como um texto. Então, ele, a partir desse momento, ele não pode fazer parte de uma soma, de uma multiplicação, desse tipo de coisa. Entendeu? Mas a partir do momento que eu defino ele como 90, por exemplo, aí agora eu posso fazer isso daqui. Porque agora o nome é um inteiro. Então, eu posso juntar ele em somas, multiplicações, divisões, enfim, tudo isso. Tá bom? Então, basicamente, esses são os tipos de variáveis que você tem para usar. Na próxima aula, eu vou te explicar mais detalhadamente, mais a fundo, sobre esse tipo de variável, que são as variáveis compostas, que armazenam várias outras variáveis dentro dela. Tá bom? Então, vamos para a próxima aula.